Fala galera, tudo bom? Marcos Martins na área e vamos falar um pouquinho de uma análise, fazer uma análise geral dos melhores, dos piores da Bundesliga de 2023-2024, dessa temporada que se encerra com alguns nomes notáveis se despedindo, um título ganho de maneira inédita, da forma como foi, desse Leverkusen. E, enfim, vamos fazer uma geralzinha, segue a gente aí. Antes da gente começar esse vídeo, dá um like aí, compartilha se gostou, dá um like se gostou, para ajudar o parceiro aqui a continuar acompanhando o futebol alemão e fazendo vídeos históricos, vídeos do futebol alemão, que são os principais assuntos que a gente vai ter nesse canal. Vamos começar falando dos pontos positivos, de quem se destacou, de quem apareceu, do que aconteceu de times ou jogadores, enfim. Vamos passar uma geral dos pontos positivos nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento a gente pode falar, obviamente que a gente não pode começar um vídeo de pontos positivos sem falar do clube que foi campeão inédito. Pela primeira vez na história da Bundesliga, um clube terminou campeão sem perder um único jogo, e esse foi o Leverkusen de Xabi Alonso. E assim, sem dúvida, a gente pode destacar diversos jogadores dentro dessa campanha. Primeiro, Xabi Alonso, a gente já falou em um vídeo inclusive quando o Leverkusen foi campeão matematicamente. Tem um vídeo aqui no canal que a gente dá uma passada sobre a montagem do elenco, o trabalho do diretor esportivo do Simon Rolfs na montagem desse elenco, que foi um trabalho ali de dupla praticamente ali. O clube passou por algumas saídas que foram importantes, fora a limpeza geral que os dois fizeram no elenco, a busca por experiência, tudo isso está nesse vídeo de uma maneira mais aprofundada aí. Mas a gente pode falar assim, Xabi Alonso, o melhor técnico da competição. O seu trabalho desde o início simplesmente foi dando muito certo, foi encaixando com muita facilidade. Ele conseguiu reverter uma temporada muito ruim do Leverkusen, fez mudanças no elenco para essa temporada, e tudo foi encaixando assim, como num passe de mágica realmente. Assim, foi encaixando legal mesmo. Então a gente não pode falar Xabi Alonso, o melhor técnico da competição, sem dúvida nenhuma. E dentro a gente não pode deixar de comentar do trabalho do Simon Rolfs na montagem desse elenco. E a gente tem que destacar alguns jogadores. O Leverkusen é um conjunto, todo um conjunto. Cada jogador do elenco que está ali basicamente deixou em algum momento a sua contribuição. E a gente pode destacar aí, o Florian Wirtz está crescendo, está desabrochando. Eu ainda acho que ele é um jogador ainda verde, ainda um pouco verde, que ainda tem condições de crescer muito mais do que ele vem jogando, de poder ser muito mais do que vem acontecendo. E esse foi mais um passo dentro desse crescimento da carreira do Wirtz, que já era visto como um futuro potencial grande nome do futebol alemão nos próximos anos. Tem que falar da qualidade do Grimaldo, que até que enfim, cara, está sendo valorizado pelo futebol que tem jogado. Ele era muito pouco visto, cara, no futebol dele. Quando ele jogava no Benfica, ele passou temporadas jogando no Benfica, inclusive, como eu já falei outras vezes, um pessoal reclamando que ele não era convocado à seleção, mesmo jogando muito bem. Lá ele fazia função de lateral, não era tanto esse ala fazedor de gols e de assistências que o Xabi Alonso trouxe ele para fazer. O Grimaldo terminou com o quê? Foram 13 assistências, é o líder de assistência da competição. Em torno da boa forma do Jonathan Tah. E fora isso, passes magistrais do Xhaka para destravar o jogo ofensivo do que pensa o Xabi Alonso. Travar o Xhaka é travar uma boa parte da criação desse Leverkusen, porque o Xabi Alonso o trouxe justamente para fazer isso que ele queria. Ele é como é um time de passe curto, o Xhaka tem essa função de destravar muitos momentos, um jogo complicado. O Leverkusen, ele é a grande história dessa competição, não tem o que dizer, campeão com honras e méritos, não perdeu um jogo, não tem o que falar.
Leverkusen é a grande história positiva dessa competição. Vamos seguir agora. No segundo posto aí a gente tem o Stuttgart, treinado pelo Sebastian Hoeneß, que trouxe um time mais modesto, sim mais modesto, terminar numa segunda colocação. É realmente aí uma surpresa muito grande. O trabalho que encaixou. Hoeneß também tem basicamente lembra um pouco a história do Alonso, né? O Hoeneß pegou um Stuttgart que quase estava caindo, foi para playoff de rebaixamento e conseguiu salvar o clube e faz uma temporada que termina na segunda colocação. O Guirassy, fundamental. Na defesa a gente pode destacar aí o Waldemar Anton, belíssimo jogador também, foi muito bem. O Fürch no meio, foi outro bom jogador que se destacou. Cara, o Stuttgart somou 73 pontos nessa temporada, 23 vitórias. Ambos são recordes do clube na Bundesliga. Então assim, é uma temporada muito boa. E o Hoeneß está de parabéns por pegar se você for ver, realmente não é um time assim com jogadores que enchem os olhos e coisas do tipo. É uma boa equipe, é um bom sistema e deu muito certo. Vamos passar pelo Bayern, mas não é o Bayern em si, mas sim o Harry Kane. Beleza, ok. Tem a brincadeira lá de que ele é pé frio, que não ganha títulos, para onde vai não ganha títulos. Não conseguiu novamente com o Bayern ser campeão. Porém, cara, se o Bayern terminou em terceiro e chegou a uma semifinal de Champions League, muito se deve aos gols que o Kane fez. Kane terminou como artilheiro do campeonato, fez 36 gols e nos bons momentos desse Bayern, somente ali no primeiro turno e tal, ele fazia uma boa dupla com o Sané. Quando o Sané resolve jogar, ele tem muita qualidade, mas já faz um bom tempo que o Sané é meio jogador, meio inconstante, meio soneca inclusive. Mas quando os dois se juntaram, nos bons momentos que o Bayern funcionou, a boa parceria entre Sané e Kane renderam muitos bons gols e muitas boas jogadas. Depois disso daí, o Bayern foi uma zorra, uma confusão, o Tuchel brigando com diretoria, a diretoria respondendo o Tuchel, depois o Tuchel ia ficar, depois ele ia sair, depois ia ficar de novo, uma zorra. O Kane é um dos pontos positivos porque ele entregou resultados, ele entregou gols, ele entregou boas jogadas, assim, o Kane foi muito bem. Ele é sim um dos pontos positivos, foi uma das grandes contratações da competição. O problema é que o futebol é um esporte coletivo, né, cara? E não tem jeito, né? Aí falando sobre o Bayern, vamos aproveitar esse momento, a busca pelo técnico tá uma coisa absurda, né, cara? Assim, as críticas estão sendo feitas à diretoria, à direção esportiva do clube de uma maneira que é inacreditável, né? O Bayern vai atrás de um, o cara recusa, vai atrás de outro, o cara recusa, pensa em um, aí o cara não vou não. É algo assim meio inimaginável, tá se tornando até um vexame, meio uma procura tortuosa, né? As últimas notícias é que o clube está se aproximando aí em boas conversas com o Kompany, que treina o Burnley, né? Outro ponto positivo da competição tá no quarto colocado o Leipzig, Openda e Xavi Simons. O Leipzig, como eu falei, terminou em quarto colocado e se não fosse aí por esse novo formato da Champions League da próxima temporada, teria deixado o Dortmund fora da Champions League da próxima temporada. Fez uma temporada muito consistente o Leipzig e o Openda e o Xavi Simons foram uns dos destaques desse time. O Openda deixou aí 24 gols, foi o terceiro maior artilheiro da temporada e vem em grande crescimento, assim como o Xavi Simons, que pouco a pouco está se desabrochando como um jogador de ponta que se espera que ele seja. Parece que ele não deve ficar no Leipzig, se vê. Eu acho o Leipzig uma ótima opção para jogadores jovens crescer. São dois destaques fundamentais para esse Leipzig que termina em quarto colocado, num retorno aí do Marco Rose, depois daquele meio fracasso no Borussia Dortmund. Do Dortmund, o quinto colocado, a gente pode destacar aí o goleiro suíço Gregor Kobel, e eu acho que eu destacaria apenas ele. O cara foi extremamente exigido, com defesas muito difíceis, então ele sempre estava sendo bombardeado na pequena área, e ele estava sempre respondeu da melhor maneira possível. O Dortmund foi aquela gangorra de atuações, capaz de fazer um baita jogo contra o Paris Saint-Germain, um jogo extremamente sólido contra o Paris Saint-Germain, com o gol do Hummels, destaque do Hummels, e depois fazer um jogo ridículo contra o Mainz, tomando uma goleada com menos de meia hora, 3-0 já no primeiro tempo. Na Bundesliga o time não foi bem, essa é a pior colocação do Borussia nos últimos anos, com muita facilidade. Deixo aqui o destaque ao Gregor Kobel, o goleiro suíço do Borussia Dortmund, ali entre os 5 primeiros colocados. Eu fiz um resumão aí. Agora nós vamos passar ali para os pontos negativos. Quem se destacou, só que de uma maneira não tão boa, né? Uma maneira bem ruim, negativamente.
Bom, o Union Berlim prometia uma temporada dos sonhos, participando pela primeira vez da Champions League, enfrentando o Real Madrid, e no final foi uma temporada, só não foi um desastre completo porque o clube conseguiu fugir do rebaixamento nas últimas rodadas, assim. Para você ver, o Union Berlim estabeleceu alguns recordes negativos nessa temporada para o clube dentro da competição. Figurou como o maior número de derrotas consecutivas, 9, e o maior número de jogos consecutivos sem vencer, 10 jogos consecutivos sem vencer. Fora isso, as confusões do técnico, saída, demissão, algumas contratações de veteranos como o Bonucci, que não rendeu e saiu. Foi uma temporada que prometia ser dos sonhos e terminou quase com um pesadelo fatal, que é um rebaixamento, né? Falando de rebaixados, assim, o Darmstadt é outro ponto negativo da competição. Tá, talvez eu esteja pegando um pouco pesado com o Darmstadt, talvez. É um dos clubes que subiu a primeira divisão. A gente sabe que não é um clube que tenha condições financeiras maiores de poder sonhar com algo mais, mas enfim, foi uma temporada muito ruim, cara. A gente tem que destacar. Subiu a primeira divisão e no primeiro ano já caiu. Termina como lanterna, venceu apenas 3 jogos, empatou 8 vezes, perdeu 23 vezes. Cara, o Darmstadt sofreu 86 gols, assim, uma das piores campanhas da história da competição. A temporada foi muito ruim, cara, muito abaixo do que se esperava, inclusive, muito abaixo do que se esperava. E outro ponto negativo, talvez o dos maiores aqui, é o rebaixamento do Colônia, né? O Colônia é uma bagunça administrativa, uma zona dentro de campo. Isso não é de agora, já tem um bom tempo. O Colônia foi rebaixado pela 7ª vez, após apanhar por Heidenheim na última rodada. Um vexame monstruoso, cara, assim, e o futuro, ele não reserva boas coisas, não. Foi o penúltimo colocado, fazendo apenas 5 vitórias. A gente tá falando de um clube, cara, que para quem não conhece mais profundamente o futebol alemão, o Colônia é uma pedra fundamental do futebol alemão. É mais um desses clubes importantes do futebol alemão, com torcida, com força, como o Hamburgo, como o Schalke 04, que vivem momentos tenebrosos mesmo. E o Colônia já é ao lado do Hertha Berlim, junto com o Arminia Bielefeld e o Nuremberg, como as equipes com mais rebaixamentos da história da competição. É algo muito negativo para um clube do tamanho do Colônia. Assim, o clube vem se apequenando nas últimas décadas com muita facilidade, assim. São muitos momentos ruins, pouquíssimos momentos bons, mas realmente é algo assim muito complicado. O clube passa por uma crise econômica. O diretor esportivo, o Christian Keller, chegou a esse cargo de diretor esportivo já sabendo disso, que teria que afrouxar, apertar os cintos, e não conseguiu fazer esse trabalho minimamente que desse certo. É complicado mesmo, assim. Jogadores importantes históricos do clube saíram, como o Jonas Hector, que se aposentou. O Hector, que foi jogador de seleção alemã, inclusive pegou uma bucha muito grande, que sucedeu o Philipp Lahm, mas ele foi bem, é bom jogador e é um dos nomes muito importantes do Colônia. E a dupla formada pelo Christian Keller e o presidente, o Werner Wolf, tem sido bastante criticada pela torcida, que já pediu a saída dos dois publicamente, já levou faixa pedindo a saída do Keller, enfim. E os dois, eles têm se segurado no cargo, têm trocado elogios mutuamente. A gente tem que destacar aí, pelo rebaixamento, o Colônia vai ter um prejuízo aí de uns 40 milhões de euros. Fora isso, para piorar mais ainda a situação, o clube sofreu um transfer ban da FIFA e não pode contratar jogadores até janeiro de 2025. O futuro é muito sombrio, inclusive, muito sombrio. E em se tratar de que, se Christian Keller permanecer com esse trabalho horroroso que ele fez, né, para essa Bundesliga, para a segunda divisão, temos aí provavelmente um futuro candidato a rebaixamento. O técnico Tim Schultz não deve ficar. Alguns jogadores que foram bem, mesmo nessa campanha ridícula aí, já estão catando suas coisinhas e caindo fora. Um deles é o zagueiro Jeff Chabot. Falta só aquela confirmação, o carimbo oficial, que ele já até se despediu no Instagram e tal. Tenho que reservar um espaço especial para duas figuras que são
fundamentais dos últimos anos aí de Bundesliga. Não poderia terminar um vídeo falando dessa temporada sem falar desses caras, né? Um deles é Marco Reus, que se despediu do Borussia Dortmund no último jogo, ainda vai fazer a finalíssima, ainda vai estar com o Borussia na grande final contra o Real Madrid da Champions League. O Reus é um cara extremamente identificado com o Borussia, desde que saiu do Mönchengladbach, onde foi muito bem, onde surgiu de fato aquele time muito bom do Marco Reus, e chegou a liderar a competição no primeiro turno e teve aí uma queda bem drástica na temporada, que jogou em muitos momentos, praticava uma das melhores atuações de futebol na Alemanha, foi parar no Borussia, o que já falou diversas vezes que é o clube da sua infância, o clube do seu coração. E o jogador é uma das bandeiras recentes do Borussia Dortmund, né? É muita identificação, fez um golaço no último jogo, foi para a torcida comemorar, pagou a bebida dos torcedores, e ele merece demais, porque é um cara que nos piores momentos do clube, quando via seus melhores companheiros caindo fora pro Bayern, para outros lugares, permaneceu, enfrentou muitos problemas físicos de lesões que travaram um pouco a sua carreira, mas é um baita jogador, é um dos melhores jogadores que eu vi nos últimos anos jogar com muita facilidade. Nos bastidores se conta que existiam muitas divergências do Reus com o Terzic pelos minutos em campo que o Terzic dava ao jogador. Não se sabe exatamente aí que motivou mesmo a saída do Reus. É um tipo de jogador que o clube tem que fazer o máximo para segurar esse cara até ele se aposentar. Se divulga que ele pode ir parar no futebol dos Estados Unidos e que de fato ele estava meio insatisfeito com a quantidade de tempo de jogo que o Terzic estava dando para ele. O Terzic já deixou bem claro que Reus não é o seu titular, o seu titular absoluto, né? Ele foi perdendo nas últimas temporadas tempo de jogo, as suas atuações elas de fato foram caindo. O Reus já não é mais o mesmo jogador, ele já é um veterano mesmo, assim, ele já não vem conseguindo repetir grandes atuações, mas a qualidade ainda tá lá. Eu só acho que ele não precisava ir embora. Eu acho que ele poderia ficar até sua aposentadoria. E outro nome importantíssimo da Bundesliga, figura emblemática do Freiburg, o técnico Christian Streich, se despede do Freiburg após 13 anos no comando do clube, né? Recebeu todos os aplausos, todas as homenagens que ele merece. É um trabalho longevo, é um trabalho importante, não é um clube grande, é um clube que trabalha com um orçamento apertado, não é capaz de grandes contratações, mas forma seus jogadores, é uma equipe bem organizada, é um clube bem organizado, comandado inteiramente pelos seus sócios, mas ele não é um clube com condições financeiras muito grandes para poder montar equipes muito fortes. E o Streicher, ele nesses últimos anos, ele sabe disso. O Streicher, obviamente que ele sabia disso, e mesmo com esses recursos modestos, o Streicher levou o Freiburg a figurar nas competições europeias nos últimos anos, evitou rebaixamentos, foi rebaixado e retornou com o clube, e foi ali a primeira final de Copa da Alemanha do Freiburg, que em 2021, 2022, quando perdeu apenas nos pênaltis para o RB Leipzig. É outra história de muita identificação, de muito amor por parte da torcida que o tem como um ídolo. Não é à toa, cara, o cara passar 13 anos no comando de um clube. O Streich é um dos nomes muito fundamentais, um dos ídolos do Freiburg, sem dúvida nenhuma. Beleza, pessoal? Esse aqui foi uma análise, um resumão um tanto geral dos pontos positivos e negativos, dos destaques negativos e dos destaques positivos que eu vi da Bundesliga nesta temporada. E é isso. Apoia o canal, dá aquele joinha se gostou, assiste o vídeo, compartilha aí com o pessoal que também curte o futebol alemão.